queria que o senhor desse. Primeiro, o seu nome completo, aonde o senhor nasceu e quando. Meu nome completo é José Antônio Castilho. Nasci na fazenda Boa Esperança, que na ocasião era distrito de Ubarana. Ubarana é o nome de um peixe. No município de José Bonifácio. Hoje Ubarana é município em 17 de janeiro de 33. Portanto, estou com 76 anos. Qual era a religião da sua família? Quando o senhor Era nasceu? católica. É. Só que como na fazenda, tinha só uma capelinha, que lá de vez em quando o padre ia, né? E rezava muito terço, era um catolicismo que é realmente a maioria, que não entende nada de religião. O que você é? Eu sou católico, mas não sabem nada. E o senhor passou a conhecer a doutrina espírita, buscou a doutrina espírita quando e por quê? Exatamente a data eu não sei, mas foi por volta de 1960. O motivo mais forte que começou foi que um pai de uma criança de uns 2, 3 anos pousou na minha casa, a casa dos meus pais, e essa criança gemeu a noite inteirinha. Ela não dormiu, ninguém dormiu. E eu fiquei pensando, por quê? Aí uma pessoa me falou, ele era um encanador, mas eu não acreditei muito, não. Mas depois um colega de banco que eu admirava muito, o Ivan, até o personagem aqui tem o nome dele, Ivan, me falou, você precisa ler Kardec. O outro tinha me indicado André Luiz. E, falar sinceramente, me fez mal. Porque eu li tudo. E principalmente o livro Libertação me encucou. Que eu achei que era muito sofrimento, que naquele tempo eu acreditava em Deus, que Deus não iria permitir aquilo. Esse foi o primeiro que me indicou o livro do André Luiz. Mas o Ivan indicou os de Kardec. Aí, quando eu comecei a ler o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu lia fechado, num quarto, para minha família não ver. Eu achava que eles iriam achar que eu estava me entrando numa doutrina ruim, né? Mas quando eu li um bom pedaço, umas 30, 40 páginas do Evangelho, eu fui lá e abri a porta. E aí eu li com a porta aberta. E de lá para cá, modéstia à parte, pouca gente conhece tanto o Espiritismo quanto eu. O senhor veio para São Carlos quando e por quê? Vim em 78. Eu morava primeiro em São Paulo. Mas a nossa casa foi assaltada 3 vezes. Aí fomos para Poços de Caldas. Poços de Caldas, a dona Maria achava que era montanha, que era cercada de montanha. Quando ela sonhava, que ela ficava apertando ela. Sofria. Então vamos mudar, mas mudou. Aí eu botei São Carlos, Rio Claro, Piracicaba e Limeira no pedido. Aí veio para São Carlos, mais longe de São Paulo. E eu cheguei aqui em 19 de junho de 78. E a família em comecinho de agosto de 78. Foi assim. E o senhor já começou a frequentar algum centro espírita aqui? Já. Lá, naquele mesmo ano de 78, teve uma, eu chamava lá de Coesmig, uma confraternização, que aqui chama Conresp. E tinha o Altivo, que era um orador muito bom. E ele conhecia o Nilson Gandolfi. Já tinha feito palestra aqui. Não sabia, mas tinha. Aí ele me falou que eu frequentasse o Obreiros do Bem.
Tá bom. Aí o Nilson, aí ele tornou vir a São Carlos, o professor altivo, professor não, altivo. Ele era da Receita Federal. E falou pro Nilson da minha pessoa, que eu era muito ativo lá em Poços de Caldas. Disseram lá que eu era o trabalhador número 1. E eu trabalhava muito mesmo. E chegando aqui, o Nilson com a mulher e o amigo com a mulher foram nos visitar lá perto da rodoviária, Rua São Joaquim. E dali eu fui lá para Obreiros, estava começando, não, estava em andamento, um Coen. E era o Glaucio, o Zé Francisco, o Pedrão, e que eu me lembro, o Almeida e o Nilson. Se tinha mais pessoas que monitoreava, eu não sei, não lembro. E eu fui estudar, para falar a verdade, eu podia dar aula para qualquer um deles lá. Mas eu achei que eu devia ser humilde e fazer de conta que eu não sabia nada. Mas perceberam, não é difícil, não é fácil esconder o que sabe. E aí o Paino, José Roberto de Souza Paino, ele é da Embrapa. Ele convidou para ir numa reunião de desobsessão. Chamada de desobsessão, porque ele não desobseda nada. Quem se desobseda é a própria pessoa, eu acho. E o safado? Safado, porque na terceira vez que eu fui, ele me largou. E na terceira vez que eu fui, ele já não foi. Passou a direção para mim. E eu não conhecia ninguém, é difícil você dirigir uma reunião mediúnica, muito difícil e muito sem propósito, sem conhecer ninguém. Você tem que conhecer as pessoas, poxa, porque numa comunicação mediúnica, a personalidade da pessoa entra muito. Não tem uma comunicação, nem Chico, nem Divaldo, nem ninguém, que dê uma comunicação 100% dele, quer dizer, do espírito. Ele interfere. Bom, mas largou, fiquei. E tinha uma média, uma negra, que só ela que se comunicava. E sempre a comunicação vinha, subiu. Eu não posso mais assobiar, porque minha boca já entortou 2 vezes. Mas ela assobiava e vinha o espírito. Ora chamado de luz, eu não sei porque que fala que esses espíritos são de luz, às vezes é apagadinho, mas falo que é. E o sofredor, muitas vezes o outro lá não é sofredor nada. Ele é um espírito, vamos dizer assim, gozador. Tem muita especificação. Mas é classificado, todos eles. E para mim isso é um erro, como sofredor. E eu falei para ela, no fim da reunião, falei, você precisa fazer o Coen. Depois você volta. Não voltou mais. Não quis saber. Ela achava-se bastante para receber qualquer tipo de orientação, né? Embora, se ela tivesse acolhida a orientação, o lucro seria mais dela. O senhor falou que era o começo do Coen. Havia resistência dos espíritas que já frequentavam os centros espíritas em participar do Coen? Acho que não. Houve em outros lugares. Quem dizia que houve muita resistência foi o próprio criador do Coen, foi o Alexandre Sec, de Curitiba, que ele até é psiquiatra. Disse que o pessoal do centro não queria saber. Mas ele também foi muito radical. Ele cortou todo o trabalho mediúnico para fazer só o Coen. Eu acho que foi um erro. Aqui não aconteceu isso. Tinha o Coen, mas tinha também outras reuniões. Eu acho que a pessoa não pode ser pressionada em nada a fazer isso na marra. Ele tem que ter liberdade. Mas que eu, sabe, em São Carlos não ocorreu, acho que por causa disso. Porque as outras reuniões continuaram. O Obreiros, quando o senhor começou a frequentar, era na Padre Teixeira? Era, a Teixeira. O que mais tinha lá no Obreiros, além da desobsessão e do Coen? Bom, tinha essa desobsessão, né? E tinha
Tinha um serviço de assistência social muito mal feito. E eu consertei. Porque também me convidaram para ir, foi o Zé Francisco que dirigia, o Manchinha. Acho que você lembra dele. Tinha 300 famílias fichadas. 300. Eu falei, nossa, pensei que comigo é muita coisa. Perguntei, já foram triadas? Não, não foram. Por quê? Porque não tem tempo, não tem gente. Falei, olha, suspenda as campanhas, que fazia campanha chamada Alta de Souza, por uns tempos, faça a triagem e depois volte a distribuir. Feito. De 300 veio para 30. Aí foi feita a Dona Maria participou muito ativamente disso aí. Depois de 30 fizeram outra, veio para, não sei, um pouquinho, acho que menos de 10. Já tinha 150? Ah, é? Aí eu estou falando bobagem, então. Mas você veja, tinha família, a Dona Maria que contou isso, que tinha começado a receber assistência há 20 anos atrás. Então tinha uma criançadinha. Há 20 anos atrás, criançada. Viúva, precisava realmente de assistência. Só que agora, 20 anos depois, não tinha mais criança, era tudo moça. Trabalhava, então a casa tinha televisão colorida, tinha cortina na janela. Ora, ela estava recebendo uma coisa indevida, se endividando. Então, eu meto o bedelho aonde é que eu for. Eu não estou nem aí se vão aceitar ou não, se vão me julgar ou não. Eu tenho muita coragem. Acho que é a qualidade que eu mais tenho, depois da memória. É isso aí. Bom, se tinha outros tipos de serviços, trabalhos, eu não sei. Sei que logo depois foi feita uma reforma. Até a parte que era do gabinete do seu pai, entrou na parte reformada. Era na rua, como que chama? 9 de Julho. E um pedaço também na rua Padre Teixeira. Foi o Lúcio que fez, o Lúcio Correia. Acho que foi a melhor coisa que ele fez na vida, porque coitado, ele é alcoólatra. Mas ele fez aquilo lá, acho que conta muito em favor dele. E lá funcionava o gabinete dentário e eu não sei mais o que não. Eles fizeram 2 banheiros. Melhorou muito, eram só. Quais eram as atividades sociais mais importantes que o movimento espírita aqui em São Carlos coordenava naquela época? Para falar a verdade, eu acho que as mais importantes eram o livro. Nenhuma atividade de um centro espírita pode fazer tanto pela pessoa igual o livro espírita. Absolutamente, disparadamente. O livro é o melhor caminho para ajudar uma pessoa. E não o passe, eu não dou valor nenhum ao passe, mas a conversa, o bate-papo com a pessoa que procura o centro, ouvir essa pessoa, eu acho importante. Então, depois de uma sessão mediúnica, a gente ficava até 11 ou até meia-noite, o que precisasse, ouvindo uma pessoa. Ouvindo. Depois, durante uns 10 minutos, dava uma orientação. Mas o importante é ouvir, porque a pessoa que está perturbada, ninguém gosta dela. Ela fica lá num cantinho, ela é chata. Agora, ela fica admirada quando alguém dá ouvidos para ela. E o livro, ele por si só, ele consulta de novo, torna a consultar quantas vezes for preciso. O livro é melhor do que a pessoa.
A pessoa não está sempre, não está em disposição sempre. O livro está. O senhor participou do Clube do Livro aqui? Participei. E como o senhor participou? O Clube do Livro, quem cuidava dele era o seu Zé de Almeida, aquele bochechudo. Mas o método dele era um tanto... não era bom. Ele fazia uma lista e com aquela lista entregava o livro. Não tinha envelope. E tinha muito pouco sócio também. Aí a Dona Maria começou a participar. Eu acho que foi eu que introduzi o envelope, porque com o envelope você podia separar por regiões, muito mais fácil para entregar do que a lista, né? A lista é chata. Durante muitos anos, eu, o Sintra, a Cidinha e a Cláudia tomamos conta do Clube do Livro, de mais ou menos, beirando uns 150 sócios. Já chegou a passar de 2.000, agora está com quase 2.000, porque as meninas Cláudia e Cidinha é fogo. Eu não sei como é que foram aparecer essas duas, eu falo moça porque eu tenho 76 anos, como são trabalhadeiras, dedicadas. A Cidinha tira férias, acho que a Cláudia também, por ocasião da feira, para trabalhar na feira. Gosta mesmo. Quer dizer, diz que são minhas fãs. Cheio de fãs aí. O clube nós fizemos também um movimento nacional. Primeiro começamos com um movimento com a feira, um boletim que era impresso pelo ID de Araras, pelo Arceu Scanavini. O Arceu Scanavini é responsável pela feira, pelo clube, por tudo isso. Porque o sujeito para fazer feira chegava lá e pegava a quantidade de livro que quisesse. Não assinava nenhum papel. Ficava em consignação. Terminada a feira, devolvia, ele nem conferia nem nada, e já voltava para as prateleiras. Mas o clube, eu e o Sinta, depois da Cidinha, é que levantamos o clube. E a Dona Maria entregando. Agora a feira foi os jovens, as mocidades. Só tinha 2 adultos, os outros eram adultos também, mas mais velhão, né? Que era o seu José de Almeida, o bochechudo, e o Durval Martinez, que apoiaram os jovens. O resto ficou com medo de fazer um movimento espírita em praça pública. Ficou com medo. Medo por quê? Sim, medo, ficaram com medo. Tanto que a primeira feira foi feita encostada no muro, perto lá da Câmara dos Vereadores, lá. Aí eu impliquei com isso, falei que está muito longe, trouxe um pouco para frente, e aí eu convidei o Milton Muniz, amigo de Poços de Caldas, e ele gostou e me convidou para a inauguração da feira dele, isso mais tarde, eu fui. Lá eles puseram a barraca encostada na rua. Puxa vida, isso sim. A nossa está lá escondida. Mas mesmo assim a primeira feira vendeu um pouco mais de 2.000 livros. A segunda foi menos, não chegou a 2.000. E eu acho que a segunda-feira, que tinha 2 moças meio baixinhas, meio gordinhas, 2 irmãs, que cantavam as músicas mexendo com mineiro, que era uma graça. Não sei se elas lembram ainda. Lembra? Podia cantar na abertura de uma feira, que é muito engraçado. Eu sei que aí, depois que eu fui em Poços de Caldas, consegui fazer com que a feira, a barraca, fosse perto daquele postão.
E também era anotado a lápis o preço do livro. Depois tinha que pagar. Quando eu pagava, nunca eu pagava muito bem. Estragava um pouco o livro. Em Poços de Caldas usaram a papeleta. Aí passamos a usar também. No começo, a mão. Como que era essa papeleta? A papeleta, escrevia o nome do livro, o preço, o número do livro, acho que tinha também, e o autor. Acho que tinha também a editora. Esses dados básicos do livro, até que apareceu o computador, né? Aí, mas mesmo assim, o computador, o Enio Ramos, que fez o primeiro programa de fazer etiqueta, fazia os montes de A a Z, o outro monte de A a Z. Então você tinha que intercalar. Teve um ano que a mocidade prometeu me ajudar e no fim só a Roberta da Maria Capelota que foi ajudar. O meu próprio filho mancou. As minhas costas ardia, doía, de ficar sentado horas ali. Mas aí apareceu o Nelson. O Nelson já estava aí, mas eu nem sabia que ele era bom em computador. Ele não tinha feito o curso de universidade, mas ele era craque. Aí ele fez já de ordem alfabética de A a Z, já em ordem. Puxa, foi uma maravilha. Era só colocar dentro do livro, né? Outra coisa, os livros na feira eram... eu instituí o sistema de colocar em ordem de assunto. Eu acho que era mais fácil de sujeito achar o que queria. Mas depois voltava para a ordem alfabética, lá no centro. Falei, mas que besteira que a gente está fazendo. Vamos botar em ordem de assunto nas prateleiras do depósito também, né? E agora há tempo que faz assim. Sempre em ordem de assunto. Que importância o senhor atribui à Feira do Livro Espírita para o desenvolvimento do espiritismo na cidade? Eu considero que foi a coisa mais importante. Porque o Cohen atingia o praticamente já espírita, aquele que já frequentava o centro espírita. Se ele não era lá grande conhecedor, mas ele já estava frequentando. A Feira do Livro feita em praça pública, e a gente não punha nome de Feira do Livro na barraca. Tinha gente que achava que era covardia. Não é covardia, era para a pessoa que não era espírita entrar lá. Agora, alguns compravam. Os outros, pelo menos, via a quantidade de livros que tinha espiritismo. De certo, antes pensava, bom, espiritismo é uma doutrina, uma religião atrasada, tacanha. Quando ele ia numa feira, mudava a opinião dele. Não, o espiritismo, pelo menos na literatura, é grande. Mas a barraca era de madeira, teve um ano que ficou na chácara do Zezinho, e o Zezinho mandou pintar a barraca. Ficou bonita. Só que tinha A com A, B com B, né? Para montar. E aí como é que fazia? Mas foi uma coisa difícil. Aí que a gente foi em Sertãozinho, eles tinham barraca de metalon. E agora essa barraca de metalon, em 1 hora monta. Aquela gastava 3 dias para montar. 2, 3 dias. E esse metalon é um material leve e resistente. Muita gente montava barraca. Ixi, precisava muita gente. Agora não faz muita gente, não. Não precisa. E também, no começo, punha em mesas, ou em adaptação de mesa, né, com cavaletes, os livros. E em Sertãozinho a gente viu que eles tinham prateleiras tipo escada, de metalon também. E até agora a Cláudia aumentou mais um degrau.
A gente só expunha 600 livros, agora ela está expondo mais de 1000. E a ida a Sertãozinho foi importante porque eu queria demais a feirinha. Sertãozinho tinha feirinha. A feira do livro infantil. Que uma vez nós colocamos, mas atrás da barraca, em frente ao onde era o Sul da América, departamento de água ali por ali, não foi ninguém, não vendeu livro nenhum. Foi escondida e se cobriu com encerado preto. Olha, o envoltório de uma mercadoria, a embalagem, vende. E o pessoal que tem empresa sabe muito bem disso. Vende mesmo. E aí eu pensava, puxa vida, mas como é que a gente vai colocar a feirinha se não tem espaço? Isso já na viagem de volta, com a Cidinha e a Catinha. A Catinha era uma gordinha. Até assim, desse jeito. Aí eu comecei com a ideia de mudar para a Praça 15. Ninguém me apoiou. Todo mundo foi contra. Quem é que vai lá na Praça 15? É longe, não sei o quê? Não. Mas eu dei uma de ditador. Falei, não, vou levar para a Praça 15. Porque lá dá para botar a barraca maior, a barraca da feirinha, e tem lugar para estacionar. Naquele tempo não tinha ainda esse negócio de área azul. A praça toda é plana, que é uma coisa muito boa. Para você armar uma barraca, como estava fazendo, era íngreme. Porque com a reforma que o Danone fez, da rua